crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Glórias a Jesus, glória a Deus. Oremos, irmãos. Senhor Jesus, rogamos a Tua graça mais uma vez nessa noite, enquanto nós reunidos nos preparamos para a comunhão, para este ato de tamanha importância nas nossas vidas. Pedimos ao Senhor para abençoar a nossa alma. Pedimos ao Senhor para abençoar o nosso coração, abençoar o Teu povo com a Tua misericórdia e a Tua força, Senhor, e completar em cada vida aquilo que falta. E o Senhor sabe o que é que falta, Senhor, principalmente no sentido de ser cheio do Espírito Santo, ser cheio, meu Deus, do poder do Senhor. O Senhor completa em nós a estatura de um varão perfeito. Em nome de Jesus nós te rogamos que nessa noite a enfermidade, o problema, Satanás, a confusão mental, Senhor, seja repreendida em nome de Jesus Cristo, que todos possam ser ajudados pelo Evangelho do Senhor. Nós te pedimos, ó Pai eterno. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Na graça do Senhor Jesus Cristo, podeis assentar nos vossos lugares. Glória a Deus. Que o Senhor possa nos manter assim, né? Alegres, louvando ao Senhor, sempre prontos nas nossas vidas, né? É muito bom ouvir a igreja cantar, é uma das melodias mais bonitas que se pode ouvir, é toda a igreja cantando junto, né? Além do hino dos moços, que ficou muito bonito, né? Acho que poderemos ter um verdadeiro conjunto, né? Se eles se dedicarem. Glória a Deus por isso, né? Graças a Deus. Tiveram uma boa escola, né? 1h20 de mensagem do pastor Joaquim, através do vídeo. E eu não ia pregar agora à noite,
sendo que eu preguei quarta-feira 2 horas, mais de 2 horas em Araguari. Quinta-feira eu preguei também em Uberaba, sexta-feira em Monte Carmelo, sábado e hoje cedo, ontem e hoje de manhã em Patrocínio. Eu estava definido a não pregar hoje à noite, mas depois que eu cheguei, meu coração pediu para falar um pouco, né? Eu já cheguei às 5 e pouco da tarde e estou desejoso de falar com a igreja, né? De uma certa forma, nós ficamos com saudade da igreja. É interessante isso, né? Se eu passo alguns dias sem ir em Patrocínio, eu fico com saudade de ir em Patrocínio. Passo alguns cultos sem estar aqui, me dá saudade de estar aqui, né? Interessante. E foi ontem também, nós passamos em Iraí de Minas para ver uma irmã que há tempos ela não aparece na ceia e graças a Deus chegamos lá, ela tinha ido para a ceia. Lembramos da irmã Maria de Nova Ponte nessa viagem, mas não dei conta de passar lá. Está aí, irmã Maria? Está aí, né? Glória a Deus. Passei lá por perto da casa da irmã. Oh, meu Deus. Mas graças a Deus a irmã veio, né? Graças a Deus. Então, irmãos, foi muito boa essa viagem. Deus nos abençoou muito, eu creio que Deus abençoa a igreja aqui também, né? Continuará nos abençoando. Então, nós vamos falar, o assunto vai ser o arrebatamento. Gostei do hino dos moços, porque falava, breve virá, Jesus em breve virá, né? Agora, irmãos, no sentido de tomar a ceia, hoje é uma noite de ceia, né? No sentido de tomar a ceia, eu contei isso para a igreja uma vez, mas não sei se foi ouvido por todos, né? Eu me lembrei de novo disto. Durante o tempo que eu me batizei, depois que eu me batizei, eu fiquei sem tomar a ceia uma vez. A ceia normal, né? Aquele tempo de 30 em 30 dias, o irmão Brando disse que nós tomamos a ceia de 30 em 30 dias. Tem igreja que toma todo culto, tem igreja que toma de ano em ano. Ele falou, nós tomamos de 30 em 30 dias. Os apóstolos tomavam em todo culto. Ele falou isso, né? Mas aquele tempo certo de tomar a ceia de 30 em 30 dias, eu fiquei sem tomar a ceia uma vez. Eu contei isso para a igreja, né? E eu prometi a Deus no outro mês seguinte que eu não ficaria mais sem tomar a ceia. Eu me lembro de eu orando dentro de uma privada. Quem sabe o que é uma privada? Não é uma fossa negra, né? Eu estava orando dentro de uma privada e falando, Senhor, eu não vou ficar mais sem tomar a ceia. Não importa o que aconteça, o que o diabo faça, o transtorno que haja, e em que eu incorra, eu vou correr e buscar esconderijo no sangue do Senhor e vou tomar a ceia. Né? Isto é certo, eu vou correr e buscar esconderijo debaixo do sangue do Senhor e vou tomar a ceia. Não importa o que o diabo faça, né? Naquela época, irmãos, nós passamos eu já contei isso para a igreja, nós passamos uma luta muito grande na igreja. Acho que o irmão Daniel está aqui, ele se lembra, né? Uma luta muito grande na igreja, mais ou menos de uns 3 anos e meio. E eu fui gravemente atingido naquela luta dentro da igreja. O pastor perdeu os equilíbrios, as direções e foi se atrapalhando e se atrapalhando.
E chegou, eu já contei isso para a igreja e pedi que não soasse como sacrilégio, né? E chegou a um final de que ele terminou com um revólver comprado e um punhado de bala, que um filho dele, que era sargento da polícia, arrumou para ele um revólver e um punhado de bala e falou: faz o serviço lá e corre para cá. Esse revólver, o pastor Zé Berto pegou ele, né? E então aquelas balas eram contadas para mim também, né? E eu sofri muito naqueles 3 anos e meio, de tal maneira que era difícil entrar numa reunião de ceia. Ele me mandava embora publicamente mesmo, da maneira mais terrível, né? E eu falei para o pastor Joaquim: eu não vou ficar lá, pastor Joaquim. E ele falava: fica lá. E eu ficava lá, passava um tempo, eu voltava: pastor Joaquim, eu não dou conta de ficar lá. Ele falava: já te falei, fica lá. Pastor Joaquim, as coisas estão ficando feias lá. Ele falou: já te falei, fica lá. Né? Então, aí nessa época, irmãos, teve então um mês que meu coração começou a revoltar, e eu peguei um pouco de revolta. E eu fiquei sem tomar a ceia. Então, no outro mês, eu falei: Senhor, eu não fico mais sem tomar a ceia. Isso foi uma experiência, porque apertou a luta apertou no outro mês. Eu já falei isso muito para a igreja: quando o diabo te vê que você ficou sem tomar a ceia, ele aperta aquele problema. Aí ele traz mais soldado para atacar mais, né? Então é arrumar, é pôr aquilo debaixo do sangue de Jesus Cristo e tomar a ceia. Às vezes, por um erro, a gente incorre em outro erro, né? Se a gente por uma falha, a gente comete outra falha maior, que é deixar de tomar a ceia. E graças a Deus, meu coração ficou limpo e eu não tenho nenhum rancor, né? Contra aquele irmão, aquele pastor, e tudo passou, né? E Deus dá a vitória. Então é uma experiência para quem às vezes diz: eu não tomo a ceia, eu vou parar de tomar a ceia. É um perigo. Ponha debaixo do sangue de Jesus Cristo e confia que Ele te protege. E você toma a ceia, e qualquer coisa que te faz dano, Deus cuidará de te ajudar, né? Deus cuidará de te ajudar. Ah, foi bom, eu estou vendo o irmão Adelino, né? Irmão Adelino? Avelino. Ô, irmão Avelino, fica de pé, por favor. A esposa do irmão está aí? Irmã, como é o nome da irmã? Josefa, né? O irmão Avelino mudou de Jataí, de Goiás, para aqui. E ele nos procurou no escritório, na última reunião, disse que sentiu muito bem com o culto, né, irmão Avelino? O irmão Avelino tem um real espírito da mensagem, 22 anos de batizado, e ele está aqui na cidade e quer congregar e tomar a comunhão conosco, né? Então a igreja levanta a mão por eles. Deus abençoe o irmão Avelino e a irmã Josefa aqui entre nós, né? Estão em casa, qualquer coisa que fica difícil, vocês sabem recorrer. Deus vos abençoe. Glória a Deus. Eu até falei com o diácono se tinha alguém, né? Bom, me veio agora, né? Deus abençoe os irmãos. Então, irmãos, onde que eu estava? Falando sobre a ceia, né? O Senhor cuidará de te ajudar a atravessar tudo. Glória a Deus. Agora eu quero ler a Bíblia. Eu espero que eu não seja tão longo e eu não vou falar muito profundamente sobre o arrebatamento. Eu vou caminhar por uma linha mais clara, sabendo que nós temos muitos novos convertidos
muitas pessoas batizadas recentemente e que elas precisarão compreender desde o princípio, até chegar num certo ponto que pode ficar forte, né? Não será particularmente para ninguém para atingir nenhuma pessoa, nenhum amigo, nenhum irmão de outra igreja que esteja entre nós. Não é para isso, né? Mas somente para esclarecer. Nós vamos ficar então de pé e ler São Lucas 17:30. Eu estou um pouquinho trêmulo, as pernas estão tremendo, mas o pastor Joaquim disse que eu começo a pregar nervoso, com dor no estômago, né? É mesmo, que seja, né? Me ajuda com um pouquinho de água, irmão, por favor. Eu estou em São João, é São Lucas 17:30. Aliás, irmão, eu falei 30, mas eu vou ler desde o 24. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las, e da mesma sorte o que estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Glória a Deus. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. No mundo mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós devemos estar vigiando, Senhor, e não incorrer no mesmo erro que os antediluvianos correram.
meu Deus, de estarem tão envolvidos na vida cotidiana e não viram, Senhor, a arca feita. Como já falamos, não viram o leão entrar na arca e nem a girafa e nem o elefante, Senhor. E, Senhor, eles não viram nenhum sinal forte e extremo. Senhor, e eles foram afogados, morreram afogados nas águas. Nós agradecemos ao Senhor por poder ver os sinais, poder vigiar aquilo que o Senhor tem nos falado. Perdoa as nossas falhas, nossas maldades, nossa humanidade, a nossa altivez, nosso orgulho, Senhor, nossos desejos próprios, nossas maneiras, Senhor Jesus, nossos pensamentos, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos prepare com um coração quebrantado, um coração contrito, que a Bíblia diz que o Senhor agrada e recebe. Meu Deus, ajuda-nos nessa noite, pedir força do Senhor, porque estamos numa jornada muito interessante, muito importante, e que cada um possa saber disso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos, que o Senhor fale a palavra para nós nessa noite, conforme o desejo do Espírito Santo. Tira todo empecilho, Senhor, todo embaraço, em nome do Senhor Jesus, nós te rogamos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos, podeis assentar. Eu estava falando com a minha esposa hoje, andando um pouquinho no mato, no retorno da viagem. Eu entro um pouquinho assim para um lugar quieto e fico lá um pouco porque me descansa muito a mente. E eu cheguei a falar para ela, se nesta era tiver alguns que selem com a vida, eu não sei se vou ter essa força, Deus é que sabe, né? Mas o irmão Branham falou que é possível que alguns de nós ainda selem com a vida o testemunho. E eu falei para ela, olha, eu acho que se eu continuar assim, do jeito que eu estou indo, é possível que esse poder da besta me mate. Ela falou, é possível mesmo. O pastor Luiz Mendes também, né? Se continuar assim, é possível que isso aconteça. Bom, irmãos, o nosso assunto é arrebatamento. Nós vamos chegar num lugar muito definido, decisivo, né? Agora, essa escritura falou assim que será como um relâmpago. Eu quero começar bem do início, porque nós temos muitos recém-chegados, batizados de novo, e que eles vão começar a ter uma luz. Eu creio que eles já têm essa luz, mas todos nós vamos compreender uma coisa: estamos nesta mensagem, estamos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, é para ir num arrebatamento, é uma preparação. Nós não estamos vindo para uma igreja mais, ou esta é uma boa igreja, uma coisa assim, né? Não é isso. Deus tem grupos preparados para o arrebatamento durante cada era da igreja. São 7 eras da igreja. Eu creio que o irmão Carlos já tem uma luz para fazer o quadro, né? Nós vimos os quadros bem aí na fita de vídeo. Eu quero fechar a conversa com o irmão sobre o quadro das eras, né?
Então, irmãos, em cada era da igreja, que elas são 7, Deus preparou um grupo de pessoas para o arrebatamento. Esse arrebatamento está na Bíblia, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Paulo falou que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram nas eras passadas. O grupo de Paulo, o grupo de Irineu, o grupo de Lutero, morreram esperando, confiando nesse arrebatamento. Eles ressuscitarão primeiro. E ele falou assim: nós os que estivermos vivos seremos transformados, nós os que vamos no rapto. Isso é 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, Paulo falando do arrebatamento. Ele falou assim: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Nós seremos transformados, veremos os irmãos ressuscitados, e iremos embora, sendo levantados daqui da terra. E Paulo disse assim, que nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Isso tudo se dará, ele falou em uma outra escritura, ele falou assim, será num abrir e fechar de olhos, de repente, nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. O Senhor não descerá aqui. Muitos cristãos, muitos crentes esperam a volta do Senhor rodeado de anjo. Essa é a segunda vinda. Ele vai vir agora primeiro para a sua igreja, num arrebatamento. Ele vem nos ares e a igreja será levantada a encontrá-lo e irá embora. E o irmão Brana disse, o rapto se irá longe. O mundo não ficará sabendo de nada. Então, irmãos, nós estamos sendo batizados em nome do Senhor Jesus, vindo tomar a ceia, congregando nessa mensagem desta maneira, crendo que estamos numa preparação para o arrebatamento, que pelos sinais que estamos vendo, ele se dará em breve. Agora o profeta falou assim, o profeta desta era, que Deus enviou, que era um dos 7 mensageiros. Ele falou assim, quando? Eu não sei. O dia e a hora eu não posso dizer. Ele falou assim, mas será logo. Os sinais mostram que será logo. O último mensageiro, a vinda do 7º mensageiro é um sinal. Depois do 7º não tem mais para a igreja gentia, não tem mais mensageiro. Deus preparou para ela 7 tempos. Deus interrompeu os judeus. O irmão Brana diz que Deus cegou eles, passou a mão nos olhos deles e cegou eles para eles não verem o Messias, Jesus. Então Deus parou com os judeus quando eles mataram Jesus na cruz. Deus parou com eles. E aí foi tratar com os judeus. É por isso que Paulo desceu lá em Jope, na casa do centurião, do Cornélio, e os batizou, sendo gentios. E Pedro viu, foi Pedro que fez isso, viu que o evangelho estava sendo levado para os gentios. E Deus levantou um chamado Paulo, mudou o nome dele de Saulo para Paulo. E o profeta diz que ele foi uma ponta de lança entre os gentios, levando o evangelho de Jesus Cristo. E Deus marcou então 7 tempos para a igreja gentia, igreja das nações. Parou com os judeus. Eles falaram que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça, e caiu. Eles foram dispersos, espalhou-se por toda a terra, acabou a nação de Israel. E Deus marcou tempo para a igreja das nações, 7 tempos, e mandou o primeiro mensageiro Paulo, e mandou o segundo Irineu, e mandou o terceiro Martim, o quarto Columba, o quinto Lutero, o sexto Wesley, e o 7º William Branham. Falou 7 tempos para ela. Eu vou tirar uma igreja, vou tirar uma esposa, uma noiva de entre as nações,
de quem não me buscava. A exemplo de José, que era a sombra de Jesus Cristo, que casou com uma gentia, uma egípcia. José era um tipo de Cristo. Eu tinha algo aqui preparado sobre o Filho do Homem, mas eu vou deixar esta linha, não é? Porque ficará muito, não é? Então, irmãos, agora nós estamos vendo que estes 7 tempos para a Igreja das Nações está terminando. Nós já temos tido a 7ª era, começou em 1906, o 7º mensageiro já veio, e nós estamos em 1997. E Jesus falou assim: quando vocês virem a figueira brotar, levantai os vossos olhos. A figueira é Israel. Quando vocês veem Israel brotar de novo como nação e chorar lá pelo Messias, vocês saibam que o tempo das nações, dos gentios, está encerrando. E o profeta falou: com dores, com lutas, com aflições, mas Deus estará encerrando com os gentios. E o profeta disse: ele voltará a tratar com Israel agora, e agora Israel receberá. Eles vão dizer: que feridas são essas nas suas mãos? Então, irmãos, nós estamos nesta hora, e o 7º mensageiro já veio, e o anjo desceu lá em cima do rio Ohio no ano de 1933, e aquela luz brilhou forte, e aquela voz falou no céu, disse: assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, a sua mensagem precursará a minha segunda vinda. Porque depois do 7º não tem mais mensageiro para nós. Tudo termina em denominação. Então, irmãos, agora Jesus deixou sinais evidentes. Ele falou assim: vai ser como nos dias de Noé. Ele falou assim: olha, o arrebatamento será como relâmpago. Me ajuda aí com o volume, irmão. Eu preciso ficar menos encurvado, né? Falou assim: o arrebatamento será como relâmpago que ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade. O irmão Brana falou assim: vai ser parecido com vocês viram falar de Romeu e Julieta, que Romeu foi lá e tirou a Julieta pela janela e levou embora e ninguém viu? Ele falou assim: Cristo virá e tomará a sua igreja, irá embora e ninguém saberá de nada. É como o relâmpago ilumina de uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça. Aí ele começou a deixar sinais. Ele falou assim: olha, mas aí vai ser como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. O profeta veio e disse: isso quer dizer, casavam, divorciavam, casavam de novo. Os cuidados da vida vão estar tão fortes que as pessoas não lembrarão de mais nada. Elas não terão tempo de assentar, elas não terão tempo de orar. Elas vão estar muito envolvidas com o comer, o beber e o correr para baixo e para cima, e a situação vai estar tão forte. Veio o dilúvio e os consumiu a todos, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Os cuidados normais da vida. Os afazeres normais que exigem muito de nós. E por pouco eles consomem todo o nosso tempo. Que não temos mais tempo para prestar atenção no retorno, nos sinais, na oração, na particularidade com Deus, no encher-se do Espírito Santo, no sentir a presença do Senhor, porque os afazeres da nossa vida, irmãos, nos acarreta tanto.
Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las, e da mesma sorte o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, que olhou para trás. Então, irmãos, eu quero deixar isso bem patente. Nós não estamos numa caminhada cristã normal como as demais. Nós estamos numa caminhada muito especial. Você não veio só para uma igreja, você veio para uma palavra que traz uma preparação para o arrebatamento. E são dias que você não pode nem olhar para trás. Não tem como ficar assim dando atenção a isso ou aquilo. Cada um caminha o seu caminho. Não se preocupe se caiu ao teu lado alguém, se caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas você tem que dizer: eu não serei atingido. Eu preciso ir firme nesta jornada. Meu Deus, eu quero ter uma revelação correta do que é o lugar que eu estou, do momento em que eu estou. E então, irmãos, não é hora de olhar para trás, não é hora. Ele disse: se alguém estiver no campo, não volte. Alguém está em cima do telhado, não desça. Será hora difícil. Então, irmãos, olha, porque o arrebatamento está se dando, porque ao terminar essas 7 eras da Igreja das Nações, Deus pegará esses grupos de cada era, inclusive o da nossa era vai ser muito pequeno, porque será como nos dias de Noé, que 8 almas se salvaram. Será como nos dias de Sodoma, que 4 só saiu de Sodoma. Então a nossa era será dessa maneira. Deus pegará o grupinho dessa era, que vai ser muito pequeno, né? E ajuntará ele com as demais eras, que será um grupo enorme. É muita gente que está na sepultura esperando essa ressurreição. E o profeta disse: o rapto será os milhões. Irão embora, a esposa do Cordeiro irá embora. Então, irmãos, ao terminar essas 7 eras, o que acontece? Acontecerá o rapto da igreja das nações, e então Deus voltará a tratar com os judeus. O rapto já se foi. Aí haverá grande tribulação sobre as nações da terra. Ela é chamada na igreja, ela é chamada na Bíblia de 3 anos e meio, grande tribulação. Ela é chamada de grande tribulação, qual nunca houve, e a duração dela é 3 anos e meio. É chamado na Bíblia de 42 meses, é chamado na Bíblia de tempos e metade de um tempo, é chamado também na Bíblia de 1260 dias, que são os mesmos 3 anos e meio. Então, ao a igreja ir embora, no final das 7 eras, a igreja do arrebatamento vai embora. Deus vai tratar com os judeus através de Moisés e Elias, isto é Apocalipse 11. Deus vai chamar os 144.000 judeus, 12.000 de cada tribo, e a igreja já foi embora. O restante dos crentes das nações irão entrar numa grande tribulação. E a Bíblia diz que eles morrerão nessa grande tribulação, porque a besta lhes fará guerra e os vencerá. Apocalipse 13 está escrito assim: e foi permitido a ela fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses.
Apocalipse 13. O restante das igrejas, né, que Jesus falou que eram virgens nécias, não se prepararam, inclusive não foram batizadas em nome do Senhor Jesus para ir com ele para casa, para ir com o esposo para casa, porque para ir para casa com o moço, a moça pega o nome dele, e só aquela ele pode levar para casa. Ela recebe o nome dele, a assinatura dele lá no cartório: Ferreira, Alves, Silva, seja lá o que for, senhorita fulano de tal dele. E é por isso que a igreja é batizada em nome do Senhor Jesus, para ir com ele para casa, antes da grande tribulação cair. Agora as virgens nécias facilitaram, não pegaram o nome dele, não se encheram do Espírito Santo, e chegou a hora que o esposo veio, elas foram acender a lamparina, não brilhou a luz, e a Bíblia diz que elas ficaram de fora, e houve choro e ranger de dente. O profeta disse: isto será na grande tribulação. Mas eram virgens e esperavam o esposo. O profeta disse: são igrejas e esperam Jesus. E então eles sofrerão na grande tribulação, morrerão na grande tribulação, e depois no final eles aparecem como uma grande multidão de vestes brancas e palmas nas mãos. Em Apocalipse capítulo 7, o anjo perguntou a João e falou: João, quem são esses? Ele falou: Senhor, tu sabes. O anjo falou assim: esses são os que vieram de grande tribulação. Uma grande multidão de vestes brancas, palmas nas mãos, de todas as tribos, povos, línguas e nações, de todos na face da terra. Mas será como nos dias de Ló? Olha, a hora da vinda do Filho do Homem, irmãos, a hora desse arrebatamento será como nos dias de Ló, né? Então, o que é que tinha lá nos dias de Ló? O que é que tinha lá em Sodoma e Gomorra? Tinha muito sodomismo, muito pecado. Tinha o crente formal, que o irmão Brana falou que Ló era um crente formal, era um crente em Deus, mas vivia muito envolvido com a Sodoma, queria salvar a Sodoma, e Sodoma não era para ser salva, era para ser queimada. E Pedro falou assim: esse céu e essa terra que agora existe se reservam como tesouro para o fogo. O céu que agora existe passarão com grande estrondo, né? E os elementos ardendo se desfarão, se fundirão. O profeta desta era veio e nos mostrou que o próprio mar desaparecerá no estrondo. E Apocalipse diz sim: o mar já não existe. Você leu o Apocalipse, sabia? E o mar já não existe. E o profeta veio e falou assim: o mar passará com grande estrondo, tremendo. A ciência descobriu hoje que os elementos que formam a água são dois gases, é hidrogênio e oxigênio. É uma quantidade de átomos de oxigênio e de hidrogênio, H2O, é a fórmula da água, né? H, um átomo de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio, que é H2, né? E um de oxigênio, forma água. Quando ajunta esses dois gases, forma água, que é anti-inflamatória, né? É contra o fogo. Mas separa esses dois gases, separa para ali o hidrogênio, separa para cá o oxigênio, são altamente inflamáveis, né? O profeta disse: o oxigênio ele explode, é terrível, né? E o hidrogênio é comburente, ele pega fogo aos poucos, ele vira uma brasa e não apaga, é comburente. Quer dizer, isso vai ser um fogo que não apaga, explodindo, e o mar desaparecerá no estrondo. A hora que as reações químicas dessa bomba atômica entrar no espaço, aí vai ser um... Então, irmãos, veja,
Agora, como nos dias de Ló havia muito pecado, muito sodomismo, homens vivendo com homens, nem precisamos de falar estas coisas, né? Nem vamos entrar muito nisso. Ló era um crente formal, envolvido com o problema da Sodoma, que era para ser queimada, né? Mas o profeta desta era disse assim, que havia um crente separado lá naquele tempo, se chamava Abraão. E por mais que aquele crente intercedesse por Sodoma, não houve jeito. Ela foi queimada mesmo. Abraão parou diante daquele Eloí que estava ali com ele, né? Abraão viu 3 e ele falou, meu senhor. E ele falou para aquele Eloí, senhor, se tiver 50 lá na cidade, o senhor não poupa a cidade? Ele falou, poupo. O senhor vai destruir a cidade toda, o justo junto com a cidade? Ele falou, não vou fazer isso. Ele falou, senhor, se tiver 50 justos lá, o senhor poupa a cidade? Ele falou, poupo. Aí Abraão foi baixando, falou, senhor, se tiver 40, o senhor poupa a cidade? Ele falou, eu poupo, por amor dos 40. Ele falou, senhor, me deixa falar, 30, o senhor poupa? Porque Abraão era amigo de Deus. Ele era o crente escolhido. Falou, senhor, se tiver 30, o senhor poupa a cidade? Diz, poupo, por amor dos 30. Ele falou, o senhor, vou falar mais, 20, o senhor poupa por amor dos 20? Ele falou, poupo por amor dos 20. Senhor, não fica irado não, vou falar 10. Se tiver 10, senhor. Abraão era bem negociante, né? Senhor, 10, o senhor não fica irado comigo não. Ele falou, se tiver os 10 eu poupo. E não tinha, viu, irmãos, não tinha em meio de Sodoma. Aí Jesus veio e falou, como nos dias de Ló, né? Como foi nos dias de Sodoma. Agora ele falou assim, vocês se lembrem da mulher de Ló. Naquele dia não volte atrás não. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. O arrebatamento será desta maneira. Pode ser, irmãos, que haja 2 numa cama, que se levantam os 2 e vão embora. Isso poderá acontecer, mas que há muito, que vai acontecer demais de 2 numa cama, um é levado e o outro é deixado, isso vai acontecer demais. E o pastor Joaquim falou nessas fitas, ele falou assim, que o fulano vai levantar de noite e falar, cadê a fulana, né? Cadê aquela mulher que foi uma crente, falava que ia ter esse arrebatamento, a porta está trancada, não tem buraco no teto, o que é que aconteceu? Aconteceu isto aqui, 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada, né? Porque vai ser como um relâmpago de noite, vai ser como a vinda de um ladrão, este arrebatamento, e nós estamos nesta preparação, nós estamos agora no alarido. Irmãos, o Apocalipse diz assim, bem-aventurados os que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Será uma ceia que Jesus vai dar lá, e eu creio que nós somos os chamados para essa ceia, porque o arrebatamento já está se dando, ele se dá em 3 etapas, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E o alarido é a mensagem ecoando, é a mensagem chamando. Agora o profeta falou assim, voz de arcanjo é a voz de ressurreição, é para chamar os que morreram em Cristo, e trombeta de Deus chama para a ceia das bodas do Cordeiro. Então o arrebatamento já está acontecendo. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Então houve vários sinais que Jesus deu.
sinal de Sodoma e Gomorra, sinais antediluviano. Mas tem um sinal ainda mais evidente que o profeta nos falou. Eu quero entrar nele com a igreja nessa hora. O profeta, ele nos falou que as coisas iriam acontecendo assim. O amor se acabaria, Jesus falou. O amor esfriaria. A iniquidade aumentaria. As preocupações da vida aumentariam, né? Mas o profeta deixou um sinal muito evidente. Ele falou de uma certa pressão que virá. Ele falou assim: vocês vigiem, virá uma pressão sobre a igreja noiva. O profeta falou assim: talvez um dia eles fecharão nossas portas. Antes do arrebatamento acontecer, e o profeta falou do arrebatamento, pregou a mensagem, o sinal. Ele falou: é a mais sobressalente do meu ministério, porque é o sinal nesta era, é o Espírito Santo que vai guardar cada um. Ele falou: é importante, é apressante, é necessário que recebam o Espírito Santo, que estejam debaixo do sinal. É importante, porque virá aquela hora virá. E ele seguiu falando: olha, antes de acontecer o arrebatamento, haverá uma pressão. Ele falou assim: a igreja de Jesus Cristo, a noiva, não entrará na grande tribulação. Ao findar as 7 eras, a igreja de Jesus vai embora. Ela não entra na tribulação, mas ela sofrerá uma pressão. Ele falou isso bem claro. Essa pressão é do Concílio Mundial de Igrejas. Ele falou do Concílio Mundial de Igrejas, ele falou da união das igrejas, para ficar mais claro. Quando se ouvir falar concílio ecumênico, é essa união das igrejas que está se dando agora mesmo. Isso já estava também planejado nos dias do profeta, em 1930 e pouco, ele já falou disso. E ele falou assim: a noiva não entrará na grande tribulação, mas ela sofrerá uma pressão. Na mensagem à era de Filadélfia, o profeta falou assim: será em meio de uma grande agitação que Jesus vem. Vai ser em meio de uma grande agitação. Ele falou assim: vocês vigiem isso, haverá um aperto. Satanás quererá marcar, ele quer pôr a marca dele na sua testa ou na sua mão direita. Ele está fazendo isso, e nós já fugimos da marca dele nas nossas testas, que é a doutrina dele, é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a fé na Trindade. Nós já saímos disso, a marca já não está mais nas nossas testas, mas ele vai forçar querendo pôr na mão direita. A mão direita é mão de companheirismo, é mão de acordo, é mão que cumprimenta e diz: está tudo bem, está tudo certo. Então o profeta falou assim: vocês vigiem isso, haverá um concílio ecumênico, haverá uma união das igrejas. Naquele tempo, Deus dará um poder para a sua igreja. Agora, irmãos, nós estamos aguardando um poder. Eu quero tomar aqui a mensagem: olhe sempre para Jesus. E depois eu vou tomar um livreto aqui que irmãos me passaram, ele é intitulado Ecumenismo. Foi irmãos que me passaram, tanto quanto essa mensagem aqui. Um irmão levou no escritório e perguntou: pastor, o que é isso aqui? Eu conversei com ele, né? Depois eu até falei: ô irmão, me lembra aquela mensagem. E alguém me passou esse livreto aqui intitulado Ecumenismo e algumas coisas, que é um livreto da Igreja Católica Romana mesmo. Eu vou mostrar algumas coisas, né, para os irmãos. Agora, antes aqui na mensagem Olhe Sempre para Jesus, o profeta falou assim: mensagem Olhe Sempre para Jesus. Eu estou com minha garganta um pouco arranhando, raspando, os irmãos
Tenham paciência comigo. Né? Glória a Deus. O profeta disse assim: como eu tenho dito, se eu tivesse o espírito de Beethoven em mim, eu escreveria música. Se Beethoven vivesse em mim, eu seria Beethoven. Vê? Se Shakespeare vivesse em mim, eu seria Shakespeare. Eu escreveria poemas, peças e assim sucessivamente, se Shakespeare vivesse em mim. E se Cristo vive em mim, as obras de Cristo eu as farei. Isto tem que ser. E o que é Cristo? A palavra. Ele disse: se estiverdes em mim, minha palavra em vós, então pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Cristo é a palavra. Você está vendo? Então pedireis tudo que quiserdes e vos será feito. Porque a palavra está ali, simplesmente precisa de luz. E a luz a faz viver. Então agora eu vou lhes dizer algo, agora, que eu ainda não disse. Profeta, eu vou lhes dizer algo agora que eu ainda não disse. Esta é a coisa que temos procurado por tanto tempo, por estes muitos anos, 4 ou 5 anos, ou talvez mais. A terceira puxada foi vindicada agora. E eu tenho certeza que todos vocês sabem o que é isto. O profeta vai falar de um certo poder da palavra falada. Que ele falou assim: a igreja deve estar aguardando esse poder. Virá um poder para vocês. E aquilo aconteceu no ministério do profeta. Ele chegou a uma certa situação um dia, que Deus falou assim: fale a palavra. Ele estava no mato, e ele estava assim andando, ele queria matar algum esquilo para comer. Não que ele estava caçando com lazer, e ele ia andando, ele ficava assim no mato para ter contato com Deus. E ele não viu nenhum esquilo, e Deus aí falou assim para ele: o que você está precisando? Ele falou: algum esquilo, Senhor. Ele falou assim: então fala a palavra, e o esquilo aparece. Ele ficou assim, ele falou: fala a palavra. E o irmão Brando disse: haja esquilo, e o esquilo apareceu. Deus falou assim: de quantos você precisa? Ele falou assim: do limite, Senhor, é 3. Que é um limite de caça lá nos Estados Unidos, só podia matar 3. Ele falou: de quantos você precisa? Ele falou assim: do limite, 3. Ele falou: então fala a palavra. Ele falou: haja esquilo, e o esquilo apareceu. E ele atirou no esquilo, o esquilo caiu, sangrou. Ele falou assim: visão não sangra. E ele levou para casa e comeu. Ele virou para o outro lado e falou: então haja esquilo. E o esquilo apareceu. 3 vezes. E ele chegou na casa da irmã viúva e contou aquilo para ela. Falou: irmã Hati, a irmã não sabe que eu estava no mato e o Senhor falou para mim: fale a palavra. Fala que virá a existência. Irmã, e a irmã não há de ver que apareceu esquilo? O Senhor falou isso para mim lá. E ela, olhando o irmão Brando, falou: irmão Brando, isso é a pura verdade. O poder de Deus baixou lá naquela hora e falou assim: fala para ela pedir o que ela quiser, e será feito. Porque ela falou assim: isso é verdade. O poder de Deus desceu novamente e falou: fala para ela pedir o que ela quiser. Porque a palavra diz assim: se vós estiverdes em mim, minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Chegará essa hora para a igreja. E o irmão Brando falou: irmã Moser, como a irmã falou essas coisas, o anjo falou para a irmã pedir o que a irmã quiser. O que a irmã quer? Ele falou assim: a irmã trabalha na enxada aí na montanha aí, para ganhar o pão. A irmã quer $1 milhão, vem na sua mesa. E viria dinheiro na mesa dela. Falou assim: sua irmã, e a irmã Moser ficou assim meio atordoada. Ele falou assim: fala, irmã, fala o que você quiser. Deus falou. Você quer a cura da sua irmã que está aleijada na cadeira de roda? Sentada aí, ela receberá. Fala o que a irmã quer. O que a irmã precisa? E a irmã olhou assim, ficou e falou: ô irmão Brando, eu quero a conversão dos meus 2 filhos.
que são incrédulos. E o profeta diz que o Espírito Santo tomou conta dos dois moços que estavam rindo assim de um lado, achando graça. E o profeta diz que eles tremeram e amarelou e vieram e caíram de joelho. Na mesma hora o profeta diz assim: estão tomando a ceia ainda hoje, tomam a comunhão ainda hoje, lá nos Estados Unidos. Agora o profeta diz assim: eu vou lhes falar de uma coisa que eu nunca lhes falei antes, né? Acho que eu passei aqui minhas páginas, irmão. Algo que eu ainda não disse. Esta é a coisa que temos procurado por tanto tempo. Agora recordem, nunca haverá uma personificação daquilo, porque não pode haver, não pode haver. Agora é na existência. Ele falou assim: é quanto à existência, de falar e as coisas virem à existência. Isso é quanto à existência. E estou advertido disto, que em breve, neste tempo, agora, isto acabou de acontecer. Então isso pode identificar a sua presença no vosso meio, vê? Mas isto não será usado de uma grande maneira, até que este concílio comece a apertar. O profeta advertiu assim: isso se deu nesses dias agora. Falei assim: mas vocês prestem atenção, isso não será usado, né? Mas isto não será usado de uma grande maneira, até que este concílio comece a apertar. E quando isto acontecer, quando aquilo acontecer, os pentecostais e demais puderam personificar quase toda coisa que se tem feito. O anjo deu visões para o irmão Brana quanto à cura divina, falou: nem o câncer vai ficar diante da sua oração. Mas o irmão Brana contou o segredo nas multidões, e saiu muita gente mistificando, fazendo cura divina. Oral Roberts foi um grande curador. Eu digo, T.L. Osborne copiou do irmão Brana, ele mesmo falou. Eu recebi isso nas reuniões do irmão Brana. O irmão Brana contou o segredo, e o anjo voltou e repreendeu ele e falou: você errou, você não deveria ter contado, eu te falei que não desse esse puxão tão grande quando você estivesse pescando, não era para puxar assim dessa maneira. E o anjo deu uma visão para ele de um sapatinho de bebê muito pequenininho, com um furinho muito pequenininho, e ele com a corda grossa tentando pôr um cadarço naquele sapatinho com a corda dessa grossura. O anjo falou: não é assim, você não pode ensinar essas coisas para os bebês pentecostais, eles farão uma confusão disso tremenda, eles pegarão a cura divina e farão uma confusão tremenda. Falou assim: agora a terceira etapa não será mistificada, ninguém saberá. O anjo falou para ele: ninguém saberá, será dado a conhecer a igreja que irá no arrebatamento, será dado a conhecer. E o profeta falou assim: é quanto à existência. Ele falou: isso tem acontecido agora. Ele falou assim: os pentecostais e demais puderam personificar quase toda coisa que se tem feito, mas quando aquela hora chegar, quando chegar a pressão, então você verá o que você tem visto temporariamente. Por isso que às vezes você para e fala assim: mas no ministério do irmão Brana tinha tanta maravilha, cadê o irmão Brana? Nós precisamos do irmão Brana. Pastor, cadê aquele poder? Você não está com poder nenhum, pastor. Que aperto, viu, irmão? Me perdoe, né? A igreja é crente. O irmão Brana falou assim: espere até aquela hora, você vai ver ele aparecer. Fica aí, você pensa: nós estamos muito fracos, não tem nada daquilo que o irmão Brana tinha. E que o irmão Brana era isso e aquilo, e acontecia. Ele falou assim: isso é temporário, é Deus mostrando através do ministério, e depois vocês vão ver. Ele falou assim: aguarde,
Mas quando aquela hora chegar, quando chegar a pressão, então você verá o que você tem visto temporariamente ser manifestado na plenitude do seu poder. Então nós estamos aguardando. Nós estamos num tempo de prova, de escassez, de dificuldade, mas crendo, permanecendo, dizendo: o Senhor cuidará de nós. Você verá isso ser manifestado na plenitude do seu poder. Agora eu devo continuar no evangelismo, exatamente como fui comissionado primeiro, eu devo continuar. Portanto, você teve a palavra, e você sabe o que procurar, como se firmar. Você sabe como se firmar. Eu devo continuar no evangelismo, e meus amigos, fiquem quietos e apenas siga movendo. Vai andando, você já sabe, você já ouviu. Meus amigos, fiquem quietos e apenas siga movendo, pois a hora está aproximando, rapidamente, quando algo será feito. Sabe por quê? Porque a pressão virá. Agora você pode ver algumas coisinhas estranhas acontecerem, nada pecaminoso. Eu não quero dizer isto, mas quero dizer algo estranho à tendência comum, porque o que eu tenho alcançado agora no ministério, estou salpicando aqui atrás, observando aquele ponto e esperando pelaquela hora para usar isto. Porém, isto será usado. E todos sabem que tão certo como o primeiro foi identificado, da mesma forma o segundo foi identificado. E se você pensar atentamente, você que é espiritual, como a Bíblia disse, aqui está, para aquele que tem sabedoria. O terceiro é devidamente identificado. Nós sabemos onde isso está. Então a terceira puxada está aqui. Ela está aqui. É tão sagrado que não devo dizer muito sobre isto, como ele me disse no princípio. Ele disse: isto, nada diga sobre isto. Você recorda daquilo anos atrás? Isto fala de si mesmo. Isto fala de si mesmo. Mas eu tentei explicar aos outros e cometi o engano. Esta será a coisa que, na minha opinião, eu não digo que o Senhor me disse isto. Esta será a coisa que começará a fé no rapto. Você está vendo? Lembrando assim, olha uma opinião minha, isto será a coisa que começará a fé no rapto. Quando esse poder começar a mover, quando você se ver muito apertado, você falará algo que acontecer, você vai dizer: opa, está aqui, chegou. Pois será o que começará a fé no rapto. Para a partida, vem, eu devo ficar quieto só por algum tempo. Agora recordem, e você que está ouvindo esta fita, você deve ver tal mudança no meu ministério imediatamente, descendo, não subindo. Assim, a mudança agora é descendo, não subindo, descendo. Estamos bem na hora agora. Então é dia de Ló, é dia de Sodoma, é descendo, é esfriando, é indo a um lugar que você fala: mas como que vai ter um arrebatamento para mim? Eu falo assim: você deve ver a mudança, a coisa agora está descendo, não é subindo. Espere até aquela hora vir. Não subindo, descendo, estamos bem na hora agora. Isso não pode ir mais adiante. Temos que esperar aqui só um minuto até que isso aconteça, aqui para apanhar. Então a hora chega, mas é totalmente identificado. Haverá uma hora que, nesta nação, onde esta nação vai exercitar todo o poder que a besta teve antes, que era a Roma pagã,
Irmão Branham falando dos Estados Unidos, vai ter a hora que ela vai exercer todo o poder. Ela é a segunda besta de Apocalipse 13, os Estados Unidos. Vai ter a hora que essa nação vai exercer todo o poder que a besta teve antes, era a Roma pagã, quando se tornou Roma papal, que esta nação fará aquilo. Apocalipse 13 claramente explica isso. O cordeiro saiu da terra, a outra besta saiu da água, densidade, multidão de pessoas. Este cordeiro subiu onde não havia pessoas. Um cordeiro representa religião, o cordeiro de Deus. E recordem, ele falou como cordeiro. Ele era um cordeiro e então após algum tempo ele recebeu o poder e falou como dragão. Isso é Apocalipse 13, você conhece na Bíblia. E exercitou todo o poder que o dragão tinha diante de si. E o dragão sempre é Roma. Então não vê você a denominação romana, a denominação protestante, marcada, uma imagem à besta, fazendo um poder que forçará todos os protestantes a se unirem. Fará um poder que fará todos os protestantes se unirem. Você terá que estar neste concílio de igrejas, ou você não será capaz de ter companheirismo. Ou isto é praticamente desta maneira agora. Você não pode ir a uma igreja e pregar, a não ser que você tenha um cartão de companheirismo, ou alguma identificação. E de agora em diante, pessoas como nós mesmos, nós seremos cortados de tudo isto juntos. Isto é exatamente certo, porque eles não serão capazes de fazer isso. É o aperto. E então, quando aquela hora chegar, e a pressão chegar, a um ponto onde você é pressionado, então observe o que estou preparando para lhes dizer em poucos minutos. Observe a terceira puxada então. Observe aquilo acontecer. Isto será absolutamente a perda total. É perda. Vocês vão fechar nossas portas, vai acabar uma reunião boa igual essa, viu? Vamos ter que ficar olhando assim, né? Olhando assim uns para os outros, e dizer, ô irmão ali, hein? Você não vai poder nem conversar muito, senão será perda total. Mas isso será para a noiva e a igreja. Agora estamos mais perto do que isto parece ser. Eu não sei quando, mas é real. Está perto. Eu posso estar construindo uma plataforma para alguém subir, eu posso ser tirado antes desse tempo, eu não sei. E este tempo pode ser na semana que vem, que o Espírito Santo virá e trará Jesus Cristo. Ele pode vir na semana que vem, ele pode vir mesmo nesta noite, eu não sei quando ele virá. Ele não nos diz isto, mas eu realmente creio que estamos tão perto que eu nunca morrerei de velhice. Mesmo com 54 anos de idade, eu nunca morrerei de velhice até que ele esteja aqui, a não ser que esteja atirado, morto ou algo ou outro, morto de algum modo. Simplesmente a velhice não me matará. Ele morreu 2 anos depois, preso nas ferragens de um carro. A velhice não me matará até ele chegar. E eu creio nisto, eu creio dizer isto. Eu nunca disse isto antes, mas de acordo com a Escritura, de acordo com o que ele disse há 30 anos atrás, 33 anos atrás no Rio lá embaixo, ou melhor, em 1933, o que ele disse, tudo aconteceu exatamente. Talvez eu não faça isso, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Talvez eu, pessoa, não faça, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Pois como João Batista foi enviado para ser o precursor da primeira vinda, do mesmo modo a mensagem será precursora da segunda vinda. E João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquilo confronta isso de todas as maneiras, e eu sei que acontecerá, a mensagem seguirá. Agora eu acho que o irmão Brana passa para outro assunto.
Mas então, irmãos, o irmão Branham cansou de falar assim: a noiva não entra na grande tribulação, ela vai sofrer uma pressão. Ela vai passar por uma pressão para entrar nesse concílio ecumênico, que todos terão que fazer parte dele. E a cabeça desse concílio ecumênico será a Igreja Católica Romana. É por isso que eu falei, se eu continuar implicante assim, não é que eu sou pregador igual o pastor Luiz Mendes. Se alguém pensa, que presunção. Não é isso, mas é continuar implicante assim, eles matam, né? Eles matam. Então o irmão Branham falou assim: olha esse concílio, olha, e a Igreja Católica Romana estará na cabeça disso. A Bíblia falou para o povo de Deus: sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados. O irmão Branham falou: antes do arrebatamento se dar, acontecerá isso, vocês vigiem aquele poder, que não é todo mundo que vai vê-lo, não, é o crente que vai subir no arrebatamento. De repente, quando ele estiver todo encantoado assim, ele começará a ver a coisa agindo e abrindo caminho, os outros não viram nada. Não vai ser uma coisa pública aqui para todo mundo dar glória a Deus e pular, não. Como foi com o profeta, ele falou: um pouquinho agora, só para mostrar, mas vocês esperem. Mas ele falou: olha, esse concílio, vocês vigiem ele, virá isto. Então, irmão, entre muitas coisas aqui desse livreto sobre o ecumenismo, eu quero ler uma coisa aqui para os irmãos. Eu espero encontrar, eu dobrei minha folha, né? Eu quero mostrar aqui, isso foi um irmão que me passou, achei muito interessante, porque confirma aquilo que o profeta nos instruiu tanto e nos mandou vigiar, né? E ao ver isso aqui, você pode pensar: meu Deus, quão perto está o arrebatamento, quão perto está, e esse concílio ecumênico, essa união das igrejas. Aqui tem assim, escrito assim: João Paulo II, que é o Papa da agora, né? Esse livreto é católico, comprado na livraria católica. Ele é da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB. Todo mundo sabe muito bem o que é isso. Aqui as palavras de João Paulo dizendo assim: João Paulo II diz que a melhor maneira de nos preparar para o novo milênio, que é uma data tão comemorada, esse 2000, né? Assim, que a melhor maneira de nos preparar para o novo milênio é pôr em prática o concílio. Não é pôr em prática o concílio. Aqui na frente ele falou assim: João Paulo II nos pede que façamos tudo para andar nesse caminho. Diz que, se não pudermos chegar unidos ao ano 2000, é preciso que cheguemos lá bem menos separados. Então a coisa está aí. Vocês têm visto os cultos ecumênicos aí na cidade? Né? Agora eles falaram assim, os fundamentos que já nos unem. É a Igreja Católica falando. Os fundamentos que já nos unem, quer dizer, une as igrejas. Eles falaram assim: a base da unidade dos cristãos é o batismo. Porque a Igreja Católica também se diz cristã, irmãos. O Brasil diz que é um país cristão. Não é? Às vezes muitas pessoas nem compreendem isso. Fala cristão, ele pensa que é só os crentes. O Brasil é chamado de um país cristão. A Igreja Católica se diz cristã também. Eles falaram assim: a base da unidade dos cristãos é o batismo, no qual todos nos tornamos participantes da vida nova que Cristo nos oferece. Aí eles falam assim: você sabia que nossa igreja reconhece como válido o batismo de muitas outras igrejas? Você sabia que a nossa igreja católica
reconhece como válido o batismo de muitas outras igrejas, por exemplo, ortodoxos, luteranos, metodistas e mais batistas, adventistas, presbiterianos, adeptos da Assembleia de Deus, do Evangelho Quadrangular, da Igreja Deus é Amor. Eles deu exemplo. Se realizarem o rito corretamente, quer dizer, se for um batismo feito corretamente, o rito, o ritualismo, eles dizem assim, são considerados validamente batizados. Isso significa, entre outras coisas, que não podem ser batizados de novo, não podem ser batizados de novo se resolverem se tornar católicos. Significa também que podemos aplicar a eles o que o catecismo da Igreja Católica diz sobre o que o batismo realiza em nós. E veja só o que está escrito. O batismo nos faz membros do corpo de Cristo e membros uns dos outros. Os batizados participam do sacerdócio de Cristo, de sua missão profética e régia. A Santíssima Trindade dá ao batizado a graça santificante, concede-lhe o poder de viver e agir sob a moção do Espírito Santo. Das fontes batismais nasce o único povo de Deus da nova aliança. Aí ele segue dizendo, não é possível fazer uma lista de todas as igrejas cujos batismos consideramos válidos. Não é possível fazer uma lista de todas as igrejas cujo batismo consideramos válidos. São muitas, e outras continuam sendo criadas. Mas, em geral, há 3 exigências para o reconhecimento do batismo. Há 3 exigências para o reconhecimento do batismo. Que seja feito com água, que a igreja que batiza manifeste a fé na Trindade e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí está, irmãos, de onde o profeta de Deus veio nos tirando. Nos tirando. De onde ele veio gritando lá atrás, disse, o batismo não é assim não, isso é católico. Agora, irmãos, quando se fala em união, é uma coisa muito bonita. E eles falam aqui de uma certa maneira, irmãos, eles pregam aqui de uma certa maneira para os próprios católicos, que se a pessoa não tiver a revelação, não tiver a luz de Deus, não tiver ouvido essas coisas, ela se envolve. Porque eles estão humildes, estão pedindo perdão, estão mandando orar. E é sagaz demais, Jesus falou que se possível enganaria até o escolhido. E Apocalipse 3 falou assim, ela engana a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, e faz que ele seja posto um sinal na testa ou na mão direita. Aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro serão enganados, porque o engano é muito grande. Agora veja, irmãos, de onde é que o profeta vem nos tirando. Está aqui as exigências, e eles falam aqui, isso significa que um católico da nossa igreja pode tomar a ceia com eles, e um deles pode tomar a hóstia conosco. Está tudo escrito aqui, viu? Exorta os católicos a receber isso. Por exemplo, aqui tem uma, escrever assim, não há perigo de confundir os católicos com isso, Não há perigo de confundir os católicos? Eles respondem assim, confundidos já estão os católicos que desconhecem o que a sua própria igreja diz a respeito de assunto tão importante.
Confundidos estão também alguns pregadores que ignoram o momento histórico e os documentos da igreja e continuam preparando o povo para a briga. Ai, viu? É preciso que as informações corretas sobre ecumenismo passem a fazer parte da catequese em todos os níveis. Catequese é instrução, catequizar é instruir. Nós estamos aí, viu, irmãos? Agora, nós fomos avisados há tanto tempo estamos sendo avisados. Agora, isso é uma das últimas coisinhas que haverá de acontecer para a igreja aqui. Irmãos, e aqui tem tanta coisa, palavras do Papa, cada quadrinho desse aqui é uma palavra dele sobre o concílio. Tanta coisa que ele tem falado, né? Eu queria ler esses tópicos aqui, vocês verem. Olha aqui, irmãos. Como que é que vem enganoso a coisa? Agora, irmãos, eu queria lembrar de uma coisa, porque isso aqui é muito interessante. Quem lê isso e quem anseia por paz, quando fala paz e unidade, mas é unir, isso é muito bom, todo mundo unir. Mas, irmão, nós precisamos vigiar uma coisa, nós temos que unir com aquilo que Deus une. Ninguém pode unir com a coisa que Deus não uniu. É muito bonito, é muito bom isso aí, mas Deus não uniu. Deus cansou de falar no Apocalipse, que é uma prostituição. É anticristo, ele falou, sai dela, povo meu. Então unir com uma coisa que Deus não une é a coisa mais perigosa que tem. Eu contei para a igreja hoje em Patrocínio de Josafá ir lá fazer uma aliança com o rei Acabe. E vocês sabem do perigo que ele passou, né? Quase que ele morreu. O que Josafá tinha lá que unir com Acabe, que era um rebelde, que era um que Deus não queria, não aceitou? O que Josafá, o crente, tinha que ir lá fazer aquela união? Então unir é muito bom, mas unir na palavra de Deus. Estar unidos na palavra. Aí eles vêm pregando assim, porque Jesus mandou nós amar uns aos outros. Prega amor, é assim mesmo. Jesus foi a pessoa que teve mais amor na face da terra, foi ou não foi? E não sei por que aquele chocou tanto que morreu aos 33 anos. Não, mas não pode ter choque não, guerra não. Não prepara o povo para isso não. Jesus mandou nós pregar o amor, né? Amar uns aos outros. Mas Jesus não foi a pessoa que teve mais amor no mundo? Foi. E por que ele morreu aos 33 anos? Porque ele só vivia chocando com... Você lê os evangelhos? Só chocando com os religiosos. Você pensa que ter amor não pode ter choque. Unir tem que unir todos, mas nós temos que unir com o que Deus uniu. Com aquilo que Deus não uniu, aquilo que Deus falou que vai matar, nós não vamos unir não. Agora eles escreveram aqui assim, enquanto as autoridades conversam, autoridades, né, do concílio, da igreja, conversam, há algumas coisas mais simples que os católicos já podem ir fazendo. Em primeiro lugar, orar sincera e persistentemente pela unidade. Ecumenismo é, antes de mais nada, obra do Espírito Santo. Promover por todas as formas ao nosso alcance a maior participação possível na semana de oração pela unidade dos cristãos. Isso aqui é eles dando tópicos, ensinando pessoas que vão trabalhar no ecumenismo. Tópicos, sugestões para eles irem trabalhar dessa maneira.
promover de todas as formas ao nosso alcance a maior participação possível na semana de oração pela unidade dos cristãos. Acolher e aproveitar a experiência de famílias que já vivem uma situação ecumênica por terem membros que pertencem a igrejas diferentes. A coisa vai entrar dentro da casa de vocês. Aquele que tem um que é do tabernáculo, o outro que é da assembleia, o outro que é batista. Essas pessoas dentro de casa falam, mas por que é que você não quer isso? Eu falo assim, vocês aproveitem essa oportunidade de família que já tem situação ecumênica dentro de casa. E eles virão com a cabeça feita, mas isso é uma beleza, essa união. Você vai falar, não, isso é união com a besta. O quê? Você não fala isso mais não. Oh Senhor Jesus, tem dó de mim. Aonde que está aquele poder? Você que espera aí, você que não une não para você ver. Todo mundo está unindo, você não, por quê? Oh Senhor Jesus, o Senhor falou que haverá um poder para essa hora, onde que ele está? O irmão Branco falou assim, é possível que alguns de nós ainda selem com sangue, porque nas eras passadas, sangue correu que dava rio cheio, viu irmão? Eu quero passar aqui para a igreja uma hora, a matança na arena, os leões famintos saindo aos montões, e o Nero queimou Roma e jogou a culpa nos cristãos, e os cristãos presos lá cantando, ia saindo aos grupos de centenas, e saindo, e os leões rasgando, e você lê Hebreus 11 para você ver o que Paulo falou. E eles estão esperando a ressurreição, eles ressuscitarão primeiro para esse arrebatamento. Acolher e aproveitar a experiência de famílias que já vivem uma situação ecumênica por terem membros que pertencem a igrejas diferentes. Incluir ecumenismo como clima e como conteúdo na catequese de criança. Ensinar a criança. Catequese é instruir. Catequizar, né? Trabalhar eles. Viu, irmão? A catequese de criança, jovens e adultos. Eu fico vendo o filme dos 10 mandamentos, quando traduzir para o português, e eu fico pensando, quão sutil é esse espírito. Moisés atravessa o mar, todo mundo atravessa, e Moisés levanta as mãos do outro lado e diz, oh Senhor grande Deus, que mataste os nossos inimigos, e ele glorifica a Deus, e diz, oh Senhor, vós sois Deus. Eu fico olhando e falo, até onde a coisa está infiltrada? Vós sois Deus? Vós é mais de uma pessoa, vós é a segunda pessoa do plural. Vós fala de mais de um. Mas vós sois Deus? Até onde a coisa vai? E aí os meninos ficam tudo vendo aquilo e não sabem o que está comendo, né? Não sabe que inconscientemente a coisa está entrando. Porque eles trabalham assim, eles trabalham com o subconsciente das pessoas. Senão ela não enganaria a todos. Vigiar a linguagem, instruindo quem vai fazer um trabalho ecumênico. Ele falou assim, olha, é preciso vigiar a linguagem, evitando afirmações e expressões que ofendem os irmãos de outras igrejas, ou ajudam a criar e alimentar preconceitos. É para vigiar a linguagem. Uma atitude prática bem simples seria cada um assumir consigo mesmo o seguinte compromisso: toda vez que for preciso mencionar algo que nos separa, uma divergência com os irmãos protestantes, acrescentaremos um mas, né?
E completaremos a frase com uma observação positiva sobre alguma coisa que nos une. É muito sagaz, viu, irmão? Você está pensando que quando você encontrar eles aí na rua, são os bobões? Não são, não. Eles saberão lidar com a mente das pessoas. E quando você quiser citar uma coisa que mostra a verdade, ele vai dar uma volta assim, mas, porém, e dizia conversa, e tem aquilo de bom. E você vai ficar assim, meio sem, meu Deus do céu, esse espírito é duro mesmo. Todo espírito custoso usa o mais, porém. Quando você vai pegar ele, mais, porém, e joga a coisa para frente. E você não vai encontrar um simplesinho aí, não. Conhecer melhor e apoiar as iniciativas e os organismos ecumênicos nos quais nossa igreja já está envolvida, especialmente o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que está em Brasília, sediada lá. Colaborar com os irmãos de outras igrejas em atividades de promoção humana e socorro aos necessitados. Procurar conhecer melhor outras igrejas, começando por aquelas que já optaram por uma postura ecumênica, que já aceitam o ecumenismo. Conhecer melhor essas igrejas. Aplicar ao relacionamento com as outras igrejas a regra básica do amor ao próximo. Tratar com os outros como gostamos de ser tratado. Aplicar a regra básica, o amor ao próximo. É aquilo que falamos. Eles vêm sempre dizendo assim, mas Jesus mandou nós amar uns aos outros. E ser unido. Mas Jesus não foi a pessoa que teve mais amor nesse mundo? E por que chocou tanto? Até morreu. Foi preciso matar ele. Como é que nós temos que hoje assim ter amor ao próximo e ser unido com qualquer coisa que vem? Jesus não uniu, tanto foi que ele morreu. Aí eles falam assim, abolir atitudes belicosas, piadinhas, abolir. Porque tem uns crentes muito sistemáticos, né? Chegar lá com piadinhas, não, eles vão estranhar, né? Abolir atitudes belicosas, piadinhas, confrontos para mostrar quem tem razão. Não, nós não vamos brigar. Tratar de forma respeitosa o que nos separa, aprendendo a sentir com amor a dor da separação e com alegria as realizações conjuntas. Cultivar um sentimento de justiça em relação às outras igrejas, reconhecendo o que houve de bom, o que houver de bom, defendendo-as se forem injustamente atacadas, como fazem os bons irmãos em família. Não considerar vitória nossa o desprestígio de outra igreja. O critério para avaliar os atos de qualquer igreja, inclusive da nossa, será a fidelidade ao legado de Jesus, a defesa da vida para todos, a promoção dos valores do reino. Procurar conhecer as orientações oficiais da nossa igreja para poder promover iniciativas adequadas, sem atropelar o processo. Ecumenismo é um terreno delicado a ser percorrido com cuidado. É como uma plantinha que tem seu jeito natural de crescer. Espichar o pé de milho para fazê-lo crescer mais depressa, arranca a raiz e mata a planta. Assim é o ecumenismo, viu? Tem seu jeito de levá-lo. Estudar melhor o assunto, escolhendo publicações que apresentem com afeto fraterno as outras igrejas, ou sejam resultado de um positivo trabalho conjunto, dentro de um genuíno espírito ecumênico e não como preparação para a guerra. Irmãos, a coisa é forte e irá concluir. O profeta falou, vocês esperem, virá uma pressão forte.
Você está com medo? Não sabe bem ainda o que é a mensagem que você ingressou nela? Ou você já sabe? Não, você já sabe, né? Não entrei numa igreja qualquer não. Já sabe? Já sabe? Está esperando? Vai confiar que Deus trará esse poder? Na hora exata está preparando o coração. Senhor, dá-me o Espírito Santo. A coisa vai mais rápida do que nós pensamos. Estão ficando preparados? Não é só mais uma igreja não, irmãos. Não é só uma questão de você, daqui você pular para outra ali, é a mesma coisa não. Nós estamos numa caminhada tremenda. Agora, o dia que você ver essas coisas, esse amor, essa delicadeza aqui, você vai dizer, eu já sei, meu pastor avisou, que ele mostrou como é que é essa coisa. Porque, irmãos, às vezes a gente encontra pessoas até falando assim, mas eles pregam bonito, uma beleza, prega bem, então, olha lá o pastor aí, para falar como eles estão falando. Não se engane não, ela faz até fogo descer do céu. Se você não tiver a revelação do que é a mensagem que Deus te deu e o que é ela, você vai ser embrulhado mesmo, você vai aceitar e achando bom. Deus tenha misericórdia de nós. Mas eu creio que nós somos batizados em nome do Senhor Jesus, já escapamos da marca na testa, que é a doutrina da Trindade, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a hora que eles quiserem forçar nós esticar a mão, nós falamos, não, já sei. Não estico a mão não, vou esperar aquele poder do Senhor. Ô Senhor, tem misericórdia, perdoa nós. Mas muito crente mole naquela hora vai ficar uma beleza, viu, irmão? Está aqui, né? Deus me ajude que eu não seja o tal, né? Nesses crentes mole que não está querendo pegar a coisa de verdade e achando que você está só em mais uma igreja que pode ir do jeito que você quiser, você vai ver naquela hora se você não garra. Você vai ver. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Você ore como desejar seu coração. Como desejar seu coração. Senhor, tem misericórdia de mim. E eu acho que isso é muito forte, muito direto, muito franco, muito implicante. Viu, irmão? Isso pode causar até morte daqui uns dias. Esta é a verdade das coisas. Mas está aqui. Eu não tive tempo de entrar no Apocalipse, entrar no Apocalipse 13, deslindando a coisa, é muito comprido esse assunto, e comparar as coisas. Mas nós estamos bem avisados. E o profeta falou, vocês aguarde, aguarde. Se você estiver aguardando, você vai ver aquele poder. Se você estiver vigiando, na hora que você vê a pressão, você vai falar, Senhor, o profeta falou que haverá um poder. Será que ele vai aparecer para mim ou não? Senhor, a coisa está quase. Agora vamos orar. Senhor Jesus, Deus do céu, como já falamos, meu Deus, isto é muito franco, muito forte, Senhor, mas é a verdade por todos os meios da mensagem. É o que nós temos visto estar cumprindo, é o que está vindo na face da terra. Senhor, nos ajude a estar preparados, nos encha com o Espírito Santo. Tira de nós vaidades, mundanismos, bobagens, brincadeiras, Senhor, complexos, atitudes esquisitas, meu Deus, e nos encha com o Espírito Santo. O profeta disse, irmãos e irmãs, nós estamos no fim, nós estamos no final dos dias. Quanto mais vendo essas coisas ao nosso redor, Senhor, prepara o nosso coração, ajude-nos a sermos crentes fiéis, lutadores, crentes que busquem a face do Senhor. Meu Pai do céu,
Eu creio que o Senhor agirá por nós naquela hora, mas dá-nos força. Se tiver que alguém morrer ainda, se alguém ainda vai pagar com a vida, dá-nos força para não negar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, até que venha o Senhor nos buscar, até que venha esse arrebatamento almejado e esperado, Senhor. Meu Deus, perdoa as nossas falhas nesta noite, ajude-nos a tomarmos esta ceia com coração sadio, com coração quebrantado, dizendo: ó Senhor Jesus, eu creio em Tua palavra. Meu Deus, nós damos graças ao Senhor, nós damos graças ao Senhor, porque o Senhor já nos tirou desse enredo, nos deu um batismo em Teu nome, tirou das nossas mentes a doutrina da Trindade. Senhor Jesus, isto é tão sutil que o Teu servo profeta falou que os pentecostais morderão nesta isca, que será uma bola de carne bem grande com anzol dentro, e eles morderão. Senhor Jesus, mas o Senhor tem revelado a Tua palavra para nós. Graças Te damos por um profeta, graças Te damos pela revelação trazida, Senhor. Perdoa as nossas negligências, descuidos, quietação, Senhor, acomodação. Senhor, ajude-nos a ser mais ágeis, meu Deus, naquilo que temos que fazer, em nome de Jesus Cristo. Oh Senhor Jesus, Pai Celestial, Te agradecemos nesta noite, Senhor. Meu Deus, Te pedimos misericórdia nesse instante, meu Deus. Glória a Deus. Eu perguntaria: há alguém fora da comunhão? Alguém que está fora da comunhão e precisa retomar posição nessa noite? Alguém que está fora? Se tiver, você vem adiante, diga: eu preciso retomar minha posição na comunhão. Eu sou batizado em nome de Jesus Cristo e estou fora. Estou brincando com o mundo. Estou usufruindo das coisas da carne. Se houver pessoa batizada que está fora, retome sua posição em nome de Jesus Cristo. Vamos cantar Eu Amo Porque Ele Primeiro Me Amou, e passaremos então para o ato da ceia nessa noite. Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Glória a Deus, glória a Deus.